e disse, olha, a validade do filme dele, bom efeito teve o filme. Na Igreja do Cristo Rei, no Porto, flores figuram. Porque por tudo aquilo que o meu avô foi, por tudo aquilo que ele fez pelo cinema, pelos portugueses, por Portugal e pelo mundo. Era um grande orgulho para ele ser português e é para mim um orgulho ainda maior poder ter sido descendente durante esta vida e ter aprendido tanto. Na cerimónia fúnebre de adeus ao cineasta Manuel de Oliveira, o Presidente da República em silêncio e Passos Coelho com palavras. Pode dizer que a sua obra é universal e isso orgulha-nos muito, como é evidente, dá-nos um brilho particular, sobretudo porque quem contactou com ele sabia que ele tinha uma vontade incessante de acrescentar mais coisas, mais elementos, mais filmes, que era o que ele gostava de fazer, mais símbolos dessa universalidade da cultura portuguesa também. E é nesse sentido que, tenho a certeza, todos os portugueses sentem hoje um aperto muito grande por saber que ele partiu. A presença do ator norte-americano John Malkovich e do Luís Miguel Sintra, o amigo de longa data, repetente, reincidente, confidente, admirador da obra, mas também do homem. Cada vez que vinha visitar, eu saía a chorar de casa dele a pensar, este homem não pode durar muito porque já tem a idade que tem. Mas estou tão contente de ter conversado com ele, porque havia uma intimidade até nos últimos anos que não teve antes, porque era uma pessoa com um extremo pudor em relação às suas relações humanas. A urna saiu em cortejo pelas ruas do Porto, ouviram-se palmas, repetiram-se os aplausos à chegada ao cemitério de Agramonte e os pedidos com nuance, a polémica. É do Norte, nasceu aqui no Porto, ali em cima na Ramada Alta. Pronto, é do Porto. Acho que por ser daqui não deve para Lisboa. Uma vez que ele é do Porto, acho justo que ele fique cá no Porto, que ele tenha também direito a ir ao Panteão, também é uma pessoa famosa, mas acho que sim, é o direito de ficar cá no Porto. Momento mais sensível, a colocação da urna no jazigo de família, o adeus final ao homem que com 106 anos só descansava quando estava a trabalhar. Das artes à política, foram muitos que prestaram, como vimos, uma homenagem a Manuel de Oliveira. O ator norte-americano John Malkovich destacou a obra do cineasta português que diz ser agora um homem insubstituível. Participou em 3 filmes, O Convento, Vou para Casa e Um Filme Falado. Nunca escondeu a admiração por Manuel de Oliveira. Esta sexta-feira, John Malkovich marcou presença no Adeus ao Mestre. A sétima arte representada também por vários nomes do cinema português. A primeira coisa que acontecia em qualquer dos filmes era eu criar uma família. Portanto, nunca teve grandes conversas muito elaboradas nem intelectuais sobre nada do que estava a fazer. Assisti às filmagens do Amor de Perdição e aprendi o cinema com ele. Deu-lhe muita coisa, quase tudo. Ensinou-me que o cinema é muito mais importante do que os filmes. Falando das artes à política, as cerimónias fúnebres contaram com a presença de representantes de vários partidos. Do que se trata, em primeiro lugar, é de uma perda para o cinema europeu também e para aquilo que ele representa, até por contraposição à ideia do cinema comercial. Durante o regime fascista e mesmo depois da democracia, não se fez tudo o que se devia ter feito para valorizar a obra de Manuel de Oliveira. Ver o quanto todos nós, coletivamente, o país, lhe devemos, e como devemos a todos os grandes artistas e os homens de exceção, que eu acho sinceramente que o Manuel de Oliveira foi. O que eu gostaria era que o cinema dele passasse a ser refletido, visto por todos, por muito mais gente que aquele que até hoje a viu, e simultaneamente que ficasse como exemplo para as próximas gerações de cineastas e artistas
Um país e uma cidade rendidos num dia de despedida. Da Igreja, Que é um mestre da condição humana. É alguém que soube, com uma densidade enorme, com uma focagem própria de um artista, captar o dramatismo de viver. ao futebol. Tive o prazer de, nos seus 100 anos, lhe entregar o Dragão de Honra no ano 2009, portanto, que é o galardão mais alto que se pode entregar a qualquer personalidade. Para nós, no Futebol Clube do Porto, e creio que no país, ele será imortal. A imortalidade alcançada por Manuel de Oliveira aos 106 anos de vida terrena. Mon cas, première répétition. Quis o acaso que o dia da morte de Manuel de Oliveira fosse também o da entrega dos prémios do cinema português. Por ironia do destino, eu diria, por ironia do Manel, foi hoje a sua partida. Oliveira foi objeto de uma breve e sentida homenagem logo no início da cerimónia e foi sendo depois recordado ao longo da noite. Luís Miguel Sintra foi distinguido com o prémio Carreira, mas não compareceu, porque partiu de imediato para o Porto para o último adeus ao amigo. Deixou uma mensagem que foi lida na sala. Disse-me um dia Manuel de Oliveira, grande artista, cuja amizade perdi esta manhã, nunca desprezes ninguém. E acho que ele tinha razão. Não me sinto em casa na maneira de encarar o cinema que preside estes prémios, mas isso não me impede de sentir a vossa estima pelo meu trabalho e o vosso carinho pela minha pessoa como ator, ao quererem dar-me o prémio de carreira. Além de Luís Miguel Sintra, também a Nilce Munhoz recebeu o prémio Carreira e também ela, como Oliveira, recebeu uma longa ovação. Para aqueles de vós que acreditam em Deus, peçam um bocadinho para mim. Nos restantes prémios, a primeira parte da cerimónia foi dominada pelos Maias, de João Botelho. O filme recebeu o prémio para melhor ator secundário, João Perry, melhor atriz secundária, Maria João Pinho, e Sana de Terra-Sac, que ficou com 2 prémios, melhor caracterização e efeitos especiais. Me permitem, vou dedicar este prémio à taxa de desemprego. 20%, meus amores! Contente! Eu estou contente! E melhor maquilhagem e cabelos. Se a cultura que não existe em Portugal, a baixa política. Viva a cultura! Brancho Oliveira foi também um atleta de destaque e até foi várias vezes campeão. O trapézio continua no antigo ginásio do Sport Clube do Porto. Tem quase 100 anos. Nele Manuel tornou-se acrobata. Ele era trapezista na nossa companhia de circo, fazia um número com o irmão que chamava Turbilhão, um número de trapézio sem rede e que ficou aí na história nos anais do clube. Um circo com mais artistas que fizeram história, atuaram em grandes salas de espetáculos, do Sá da Bandeira aos Coliseus. É uma coisa muito interessante que de facto me marcou a vida, porque ele falava disso bastantes vezes. Ter sido trapezista não é qualquer um, e é, por exemplo, colega nessa companhia de circo do pintor Rio Rezende, que foi palhaço nessa companhia de circo, também pouca gente sabe. Manuel chegou ao Sport ainda criança e tornou-se atleta de destaque. Para além do automobilismo que ele foi conhecido e que praticou com o irmão, Casimiro Oliveira, e ele aqui fez remo, fez ginástica e foi um grande atleta porque foi campeão nacional do salto à vara. O salto de 3,35 m ainda faz história. O atleta deixou a vara e os remos aos 20 anos quando entrou para a escola de atores e como ator até deu o ar da sua graça. Também está certo. Carlos é plural, Foi uma janela para entrar no verdadeiro sonho, a realização que transformou em legado mundial. Mas de Manuel, homem e mestre do cinema, muito há ainda para descobrir.
Rodou em 82 um documentário autobiográfico que sempre disse só ser exibido após a sua morte. E esse filme é de algum modo um mistério, mas é bom quando alguém desaparece, deixar-nos, para além do mistério da sua própria obra, uma espécie de mistério dentro do mistério, que será esse filme e que é ainda um modo de nos comprometer com o presente, porque afinal de contas Oliveira foi sempre um homem do presente no presente. Confissões e memórias do mestre que todos esperam conhecer.